Você está na Jornal. Jornal! Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Seja muito bem-vindo, muito boa tarde, um abraço para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência, minha amiga, meu amigo, você que está sempre ligado no programa Flávio Azevedo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, ligado aqui na 1340 AM Leste Fluminense, Rádio Jornal. Chegando agora para você o programa Flávio Azevedo nesse dia 9 de setembro de 2021. Muito obrigado aí, meus amigos, você sempre nos acompanhando. Minha gente, hoje na nossa pauta aqui, um tema muito interessante. Primeiro, quero destacar para você que estamos recebendo aqui no programa Flávio Azevedo o meu amigo Noel Jorge. Noel Jorge trabalha com psicanálise clínica e nós estamos atravessando aí o tal do Setembro Amarelo, né, cara? É uma campanha muito bacana, naqueles moldes do Agosto Lilás que nós conversamos aqui com você. Teve também o Agosto Dourado sobre a questão, o Agosto Lilás sobre a questão da violência doméstica, né, contra a mulher, o Agosto Dourado falando sobre a questão da amamentação, do aleitamento materno. Você conhece o Outubro Rosa, que fala sobre o câncer de mama, voltado aí para a saúde das mulheres. Temos também o Novembro Azul, que é voltado à questão da conscientização e a campanha sobre a conscientização a respeito da prevenção ao câncer de próstata, voltada à saúde do homem. E o Setembro Amarelo fala sobre a questão do suicídio. E aí, minha gente, suicídio tem uma pegada lá na depressão, lá na saúde, lá nas condições clínicas e emocionais de cada indivíduo. E nós vivemos num momento conturbado e complicado, né, cara? E para isso, o psicanalista clínico Noel Jorge é o nosso convidado aqui. A gente anda namorando esse papo já há algum tempo, né? Noel que mexe com esporte também, e aí no campeonato aqui municipal de Rio Bonito, tive a oportunidade de comentar algumas partidas ao lado do Noel, cabeça muito boa, né? E essa é a nossa pauta hoje aqui. Noel, boa tarde, meu irmão, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, o carinho da sua participação aqui, a audiência que a gente está em casa, né? Sua participação aqui no estúdio, né? Seja bem-vindo, seu boa tarde para a galera que está nos acompanhando aí. Fala bem pertinho do microfone. Flávio, boa tarde, né? Primeiramente, dizer que é um privilégio imenso por várias razões. O primeiro de estar com você mais uma vez, né? É sempre bom, uma das respostas dos grandes líderes
sobre o que os fizeram grandiosos foi que eles sempre se acercaram de pessoas melhores do que elas, né? Então eu estou diante de alguém muito melhor do que eu. Isso. Segundo, você está em casa, né? Na verdade, numa classificação você seria o primeiro, né? Que está nos ouvindo em casa, no carro, rádio, né? Você se ouve, ou pode ouvir de qualquer forma, de qualquer lugar. E terceiro, pelo privilégio e oportunidade de falar sobre esses temas que são tão inerentes e contemporâneos e relacionados à vida humana, e nesse caso o suicídio, e é uma campanha de prevenção, então as oportunidades que a gente tem de falar, elas são valorosas porque a gente vai compartilhar questões que podem te ajudar. Com certeza todos nós temos algum conhecido, alguém na família com pensamento suicida, que já tentou suicídio, que já se suicidou. Então é algo da vida humana, e se é da vida humana interessa a todos nós. Perfeito. Bom, minha gente, vamos conceituar primeiro aí essa ideia do Setembro Amarelo, né, Noel? Como é que surgiu isso? Proposta de quem, né? E objetivos, né? Como é que foi? Como é que nasceu essa pegada aí? Essa campanha ela surge com a morte de um jovem chamado Mike, nos Estados Unidos, em 1994. E ele era um jovem muito carismático, muito simpático, muito inteligente, uma habilidade de mecânica incomparável. Ele tinha um Mustang da cor amarela e ele se suicidou. E no dia do sepultamento dele, os amigos levaram umas cestas com as fitas amarelas, para fazer uma analogia à cor do carro, e colocaram uma pergunta: se precisar, busque ajuda. Porque o Mike, como todo suicida, ele a princípio não aparenta muito que tem esse pensamento. Então todas as pessoas que você tem que usar muito inteligente, muito estudioso, trabalha muito, a gente trabalha na saúde mental que todo excesso esconde uma falta. Então e na saúde mental tem uma coisa muito interessante, que é a seguinte: se alguém estuda muito, vai muito à igreja, se alguém usa muita cocaína, na saúde mental os dois estão doentes. Na questão jurídica, penal, talvez vender cocaína, talvez não, com certeza usar cocaína é crime. E ir à igreja e estudar é algo onde você vai ser elogiado. Na saúde mental não. Se há excesso, não importa a legitimidade do fato. Significa que ali tem alguém doente. E ele conseguiu passar despercebido, como a maioria dos seus amigos, familiares, que não perceberam, embora o suicídio dê muitos sinais, porque olharam para ele e olharam só o aspecto da sua simpatia, inteligência, e por isso então a campanha se tornou oficial no mundo, né? No mundo praticamente todo a gente comemora trabalha esse mês de setembro como mês de prevenção ao suicídio. Aliás, diga-se de passagem, bom seria que esse setembro se esticasse aí para os outros 11 meses também, né? Eu, como trabalho com saúde mental, eu tenho uma formação bastante eclética no sentido de saúde, de humanas. Eu atuo em várias áreas, então faço muitas palestras em escolas, empresas sobre suicídio, sobre questões motivacionais, mas o mês de setembro realmente se fala bastante. Todas essas campanhas, na verdade, quando se trata de saúde, a gente tem que fazer disso uma rotina, né? Uma coisa que não pode ser pontual, esporádico. Mas é interessante que a OMS, que a gente tanto passou a conhecer devido ao Covid, em 2003, então, ela oficializa essa campanha de Setembro Amarelo, né, para ser uma campanha de prevenção ao suicídio. Então é uma campanha oficial. E no Brasil, em 2015, a gente tem a campanha também sendo iniciada junto com um órgão chamado CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, o número 188, que você pode ligar quando você estiver tendo que lidar com uma situação desse nível, que você não tenha uma habilidade, não tenha ninguém por perto que consiga lidar. Você deve ligar para o CVV, tipo 190, né? Só que é 188, para pedir ajuda. E a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho de Medicina, já tendo o Brasil um número muito elevado de suicídio. O Brasil é o 8 aí no mundo, né? O 8º no mundo, tem a cada 40 minutos um suicídio. Então, em 2015, esses dois órgãos resolveram então oficializar
com o objetivo de reduzir os números de suicídio. Infelizmente, a gente sempre chega atrasado, né? Eu fui amigo de um jogador profissional chamado Roque Júnior, e ele dizia assim, depois que o Romário e o Denilson dominaram a bola, não adianta chegar porque eles vão passar. Então eu sempre tento chegar primeiro, né? Infelizmente, no Brasil, não posso falar de mundo, porque não conheço o mundo todo, a gente sempre chega depois. E aí a gente tenta minimizar o que já está... É o país onde se bota cadeado na porta arrombada, né? Porta arrombada. E às vezes bota o ladrão para segurar a chave, né? Então a gente tem, mas de qualquer forma é louvável, né? Porque a gente tem tido a oportunidade de trabalhar bastante isso. Como a gente não teve o censo de 2020, o último censo de 2010, então baseado no censo de 2010 e algumas pesquisas não oficiais até 2020, até 2019, porque na pandemia, por incrível que pareça, o suicídio reduziu ou ficou estagnado, e é uma questão interessante porque a gente, na verdade, nós somos ambivalentes em relação a viver ou morrer. A gente quer viver, às vezes quer morrer, mas quando surge o inimigo que ameaça de uma forma mais direta, a gente tende a lutar pela vida. Então, durante o Covid, o número de suicídio foi bem menor quando comparado a 2018, devido a essa força humana de sobreviver. E no caso do Covid foi apresentado como o grande inimigo da humanidade. Mas de qualquer forma, em 2015, quando essas duas instituições oficializam a campanha, é já no objetivo de reduzir um número muito acelerado de suicídios no Brasil. Bem, começamos aqui conceituando a questão do Setembro Amarelo e Noel nos conta aqui, né, o nosso entrevistado nos conta sobre o rapaz chamado Mike, né? E que tinha um carro amarelo, né? E já acabou de explicar aqui. E a pergunta que eu faço é a seguinte, deixa eu mandar um abraço aqui para a Valdinéia Cardoso, né? Dando aqui um boa tarde para a gente, Aurélio Andrade, grande Noel Jorge, diz aqui ele, minha amiga Odaléia Viana, grande abraço para você, o Jonathan Bahia nos acompanhando aqui também, Dani Souza, abraço para você, Regiane Farias, o meu amigo ex-vereador do município de Lom, né, de Lonzinho, diz aqui, dá um abraço no meu amigo Noel, que é uma relíquia do 2º Distrito, 2º Distrito de Rio Bonito. Sheila Santos, grande abraço para você também, um abraço então para a galera que vai nos prestigiando. Você que está em casa, só ligadinho aí no radinho, se quiser olhar as imagens do estúdio aqui, as nossas caretas aqui durante a conversa, é só ir lá na minha página no Facebook, @jornalista Flávio Azevedo, @jornalista Flávio Azevedo, é a nossa página para você poder nos acompanhar aqui com as imagens da nossa conversa, da nossa entrevista. E assim, meu queridíssimo Noel, quantos Mikes nós temos por aí? Eu queria começar a partir dessa pergunta não muito fácil de se responder, né? Mas a gente pode responder de duas formas. Um abraço para a galera, então, a galera da minha igreja. O Odilon é da minha geração em Boa Esperança. Ele é um pouco mais novo, né? Mas assim, a nossa família foi muito próxima lá. Eu saí de Boa Esperança em 2008, né? Mas vivi 47 anos lá. Então, a gente tem, primeiramente, que considerar os números, né? A gente tem no Brasil 1 a cada 40 minutos, 32 suicídios por dia, 12 mil por ano. A gente tem no mundo, a cada 40 segundos, uma média de 800 mil por ano no mundo todo, né? Então a questão é que o suicídio ele não tem um público-alvo. Você tem. Talvez as crianças. Interessante, né? Isso. Não tem, talvez as crianças a gente tenha um número menor até o final da vida infantil, da fase infantil, até os 9 anos a gente tem um número menor. Mas a adolescência, a juventude, a meia-idade e a terceira idade são campos muito férteis para o suicídio. Não tem um público-alvo, né? Nós temos que considerar nessa estatística duas coisas. Uma coisa é o suicídio consumado. Essas pesquisas são em cima de suicídios consumados, que na maioria também a certidão de óbito não coloca, porque a família, existem algumas questões, né? A gente vai falar em relação a uma família aceitar esse fato. Então, às vezes, consegue mudar a cena do suicídio e mudar para alguma outra questão de causa-mortes. Pode já terem aí um número bem maior. E a outra questão são as tentativas, que não são computadas. Então, entre o pensamento suicida e o suicídio de fato, existem muitas tentativas que não são computadas. Então a gente não tem um público-alvo e a gente tem
muitos Mikes aí, né? Eu, por meu consultório, atendo bastante pessoas com pensamentos suicidas, que já tentaram e ainda não consumaram, que já tentaram e consumaram. Então a gente tem uma... a grande realidade do nosso Brasil, talvez do mundo, é a saúde mental, né? As doenças mentais, não as estruturais, mas as doenças chamadas de neurose, que a gente tem uma classificação de saúde mental entre psicose e neurose, né? A psicose são as doenças estruturais, que normalmente o neuropsiquiatra trabalha, que é autismo, esquizofrenia, os acidentes vasculares cerebrais, demência, epilepsia. Normalmente se trabalha junto, tanto o psicólogo, o psicanalista, o neuro e o psiquiatra trabalham junto com psicoterapia, mas essas psicoses são com medicação, chamada tarja preta. E as neuroses, que são as doenças que não aparecem nos exames nem de tomografia, nem de ressonância magnética, que são depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Eu tomei a liberdade de chamar essas neuroses, né? Até porque, por acaso, o jornalista é profissional de enfermagem, né? Trabalhei 15 anos na enfermagem, trabalhei no Estocolônia, trabalhei na Clínica Ego, trabalhei em vários lugares, em várias clínicas psiquiátricas, né? E assim, eu costumo chamar de doenças de vulnerabilidade emocional. E assim, eu não sei se já existia isso, mas eu criei essa nomenclatura, né? Em cima daquela questão da vulnerabilidade social, né? A moçada aí da promoção social, né? Os assistentes sociais trabalham a vulnerabilidade social, que é a falta de grana e tal. E aí, para encontrar um nome que não ofendesse ninguém, mas apresentasse o cenário, né? Eu criei essa palavra. Se eu estiver errado, Noel, você que é o profissional da área, me corrija, por favor, mas eu costumo chamar de pessoas com vulnerabilidade emocional, e é nítido, né, que muitas pessoas são mais vulneráveis que outras aos impactos que a vida, né, a perda de alguém, uma separação, a perda de um emprego, ou até um cachorrinho que morreu, etc. Cada um tem uma percepção. A pandemia agora está mostrando muito isso, né? O seu termo é um termo inteligente. A gente, dependendo do lugar que você vai falar sobre isso, eu fiz na escola sexta-feira passada 4 palestras, né, até ensino médio. Então, cada turma você tem uma linguagem. A sua linguagem ela é perfeita, né, para dizer tudo o que isso significa. Porém, a questão técnica é a seguinte: isso tudo é muito volumoso pelo seguinte fato. Eu me dediquei uma boa parte da minha vida para estudar teologia. Eu também sou pastor de uma igreja batista e professor de seminário batista, e eu dediquei muito da minha vida para estudar teologia. Como eu achava que as igrejas evangélicas, elas distorcem o que é o evangelho de Jesus, então eu falei assim, eu vou estudar muito sobre isso. Eu estudei grego, estudei hebraico, a exegese do texto grego, então eu leio no grego, eu não leio tradução, eu leio o texto na língua original. Graduei em teologia, fiz mestrado em teologia, 2 mestrados em teologia, um em educação e em divindade, fiz um doutorado em teologia, fiz um pós-doc em teologia. E quanto mais eu estudava teologia, eu percebia que eu menos conseguia lidar com seres humanos, né? Então eu tinha uma igreja que as pessoas, elas choravam, tinham depressão, eu orava, lia a Bíblia e não acontecia nada. E eu fiquei muito frustrado porque eu achava que com o estudo da teologia eu ia lidar com os seres humanos. Isso é uma... Tem até aquela fala, né, só te interrompendo rapidamente, aquela fala, lugar comum das pessoas que quando encontram alguém com essa vulnerabilidade emocional, fala assim, você precisa procurar uma igreja. Né? Essa fala é um lugar comum, né? Eu falo, às vezes é melhor procurar um bar, né? Você vai encontrar mais relação. Eu olho que eu sou pastor e sou cristão, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, falam assim, mas é falta de Deus? Poxa, esse é outro lugar. Eu vou chegar ainda nesse mito. Então eu percebi, cara, que assim, eu não entendia nada de ser humano, né? Mas a gente que vai estudar teologia, e eu me converti numa igreja batista muito saudável, meu pastor intelectual, o pastor Hamilton aqui de Rio Bonito, foi até candidato a vereador, esse homem muito inteligente, me treinou, estudei das melhores escolas, né, do Brasil de teologia. Mas quando eu fui para lida com as pessoas, eu percebi que aí eu liguei para o dono da Faculdade Redentor, que é o meu mentor, o doutor Heitor, o doutor José, e falei, olha, eles dois são pastores também, são donos de universidade, né? O que eu faço? Noel, você tem que pegar a definição de saúde da OMS. Leia e você vai tomar a sua decisão. E eu, então, fui ler a Declaração de Saúde da OMS de 1949, acho que essa data, que fala assim, saúde é um completo bem-estar físico,
mental, porque na linguagem técnica a gente não fala saúde emocional, a gente fala mental, né? Quando você vai falar para o público, você fala saúde emocional, mas tecnicamente é mental, lidando da neurose e a psicose, social e espiritual. Então o ser humano é um ser total. Então o mínimo que você tem que saber numa igreja, quando alguém cai no chão, se é demônio ou se é epilepsia. Você pode estar expulsando algo que o cara não tem, né? E eu fui então, eu falei assim, daí, assim, então por isso que tem coisas que eu não consigo cuidar. Né? Aí a minha chave virou. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em medicina psicossomática. O que é isso? Você estuda o psique e o soma junto. Então toda doença física, quando ela se manifesta no físico, um câncer, um diabetes, uma hipertensão, é porque a emoção está adoecida. Então, na psicossomática, a emoção vai lesionar um órgão do corpo. Como nós somos sistemas, sistema respiratório, cardíaco, cerebral, a gasolina que move esse sistema é a emoção. Se a emoção sobe ou desce, então você, sempre quando alguém tem uma doença física, só que a psicossomática trabalha que todas, eu não concordo, porque tem doenças que são adquiridas, que são genéticas, que são hereditárias, mas, via de regra, toda diabetes é emocional, toda hipertensão é emocional, quase todos os cânceres são emocional. Então eu fui estudar essa pós. Aí eu fiz um curso de capacitação em psicanálise clínica para trabalhar no consultório. Aí eu conseguia entender bem quais eram as queixas, os sintomas, mas eu queria entender como que isso funcionava no cérebro. Aí eu fui fazer uma pós em neurociência cognitiva e processos psicológicos para entender o que é essa caixa aqui, onde que passa a questão do sono, o que é sistema nervoso central, o que é periférico, o que é simpático, parasimpático, sistema límbico, o que é amígdala, o que é isso, para entender como é que funciona, se era verdade ou não, se eu estava numa lenda, né? E aí, não satisfeito, fui fazer ciência da religião para entender o homem no fenômeno religioso e fui trabalhar, fazer um curso no INCA. Eu sou capelão para cuidado paliativo, trabalho com luto, para trabalhar com paciente paliativo. Eu trabalhei no INCA, trabalhei no PLAS, trabalhei no HPM Rio Macaé, para tentar entender o sofrimento, o inconsciente, o comportamento, o espiritual, o mental. Né? Então, a questão, ela passa por esse aspecto. O suicídio, a dor de barriga, pode ser um problema espiritual, pode ser. Pode ser uma questão física, orgânica. Pode ser uma questão da mente. Né? Aí, para responder essa pergunta, o que são as emoções? As emoções são algo que a gente traz com a gente no nascimento. Eu vou usar a linguagem de Deus porque eu creio na existência, mas se você não crê, você pode falar alguém colocou, o arquiteto, o cara lá de cima, quem você quiser, Buda, Maomé, ou seja, um ser divino colocou algo em nós. Que quando você se depara com alguma coisa que te assusta, você em 25 segundos vai disparar um dispositivo cerebral, você vai ficar com os olhos esbugalhados, você vai tremer. Algumas pessoas têm um revés intestinal, que é o famoso cagar na calça, e paralisar ou fugir, porque teve medo. Então o medo, né, a tristeza, a alegria, tudo isso são emoções saudáveis. Mas se eu encontrei ali uma mala com 1 milhão de euros e eu sou desonesto e vou levar para mim, eu vou ficar muito feliz. Então o que é uma crise emocional? Uma crise emocional é uma reação orgânica de um indivíduo diante de um fato inesperado. Então eu chego em casa agora e encontro minha calopsita morta. Eu vou ter uma reação emocional, qual? Eu vou ficar triste. Mas se essa tristeza passar de 2 semanas... Então o que é a depressão? A depressão é excesso de tristeza em relação a algo que você perdeu. Então você tem que ficar triste porque morreu a calopsita, porque morreu sua avó, porque morreu seu pai, porque assaltaram o seu carro, porque você perdeu o real. Tudo que você perde te dá tristeza. Porém eu tenho que avaliar se vai passar de um certo período para ser excesso. Se passar, eu estou entrando na depressão. Então tem pessoas que elas sentem mais do que as outras. Então eu sempre falo, a gente tem que viver a vida como a vida é. A vida tem cor branca, cor negra, amarela, a vida tem alegria, tem tristeza. Então algumas pessoas elas não conseguem lidar com as questões difíceis da vida humana. Então aí por criação, por questão de berço, por uma série de questões orgânicas, elas acabam sendo presas mais fáceis para as questões emocionais. Qualquer uma delas, né? Depressão, ansiedade, pânico, paciente borderline, todas as síndromes. Síndrome é um conjunto de fatores, um conjunto de causas que a gente não sabe o que é. Né?
Então o CID-10, lá onde a OMS classifica, a gente tem todas as síndromes das neuroses, que são múltiplas e muitas, né? Então é exatamente isso. Quanto mais expectativa e real você tem da vida, mais propício você está a uma crise emocional, a ser refém de uma neurose. Minha gente, estamos recebendo aqui hoje Noel Jorge, conversando sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Agora, antes de falar do suicídio especificamente, é preciso transitar nos cenários, né, que culminam nesse fenômeno chamado suicídio. Um intervalinho comercial e a gente volta já já aqui com o programa Flávio Azevedo. Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, o governo do estado do Rio de Janeiro vai transformar o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água e informe vazamentos na sua rua. Quem esperou água tratada a vida toda não tem tempo a perder. SEDAI, Governo do Estado do Rio de Janeiro, sem tempo a perder. Minha gente, eu quero aproveitar a oportunidade para pedir que você compartilhe, né, esse nosso vídeo. Você que está ligado no Facebook, nos acompanhando, será um prazer grande. Você vai estar hoje a nossa pauta aqui de utilidade pública, né, porque são informações que nós estamos trazendo muito importantes e você que gosta de compartilhar aquele meme que chega, aquela foto da menina de biquíni, né, aquele negócio todo, compartilhe também o link aqui da nossa conversa com o psicanalista clínico Noel Jorge, que eu tenho certeza que você vai estar abençoando alguém, né, que por acaso chegar aleatoriamente essas informações, de repente a pessoa está ali com uma dificuldade, uma luta, né, e quem sabe o que está sendo dito aqui pelo nosso entrevistado, pelo nosso convidado, vai achar guarida aí no coração, né? Então seria muito, muito bacana se você pudesse compartilhar aí com seus amigos, nos seus grupos, né? Muito obrigado àqueles que estão nos acompanhando, tanto pelas redes sociais, quanto aí pela rádio 1340 AM Leste Fluminense, nos ouvindo pela internet, né? Pelos aplicativos aí de internet. Muito obrigado a todos vocês que sempre estão nos prestigiando. Deixa eu lembrar aqui para você da Clínica Viver Med, parceira nossa aqui do programa Flávio Azevedo. Lá em frente, o Hospital das Vargas, funciona a Clínica Viver Med. O telefone é 27340613. Deixa eu lembrar para você da Telefrutas Rio Bonito. Meu amigo Leandro Ferreira ontem fez uma postagem dizendo: acho que amanhã o negócio vai ficar ruim por causa da paralisação de caminhoneiros, né, e tal. Durante a noite, aí, 10 da noite, 11 da noite, a gente recebeu vários vídeos falando sobre a paralisação. Mas de manhã estava todo mundo, estava tudo tranquilo, né? Foi só um surto madrugador. Eu acho que aquela movimentação toda que a gente viu aqui na Rio Manilha, né, e tal. Ainda bem, né? E segue a vida, e que prestem atenção nos desdobramentos políticos para votar de maneira consciente e tranquila, né? Para que os problemas se resolvam. Então, seguem as promoções lá na Telefrutas Rio Bonito. Meu amigo Leandro já postou hoje as promoções de hoje, 2734-3126 para você fazer a sua compra online. Se você ainda está na pegada de não sair de casa e tal, por conta da pandemia, ligue 2734-3126. Um abraço para os meus amigos lá do Del Conde Restaurante e Pizzaria, no centro de Rio Bonito, no número 21 da Rua Doutor Matos, pertinho ali da rodoviária. E deixa eu lembrar da moçada lá do Viva Assistencial, né? Lá do plano Viva Assistencial, é um plano funeral que dá aquele aporte na hora da perda de alguém, né? Um sujeito fica sem cabeça, né, pessoal? Você perdeu alguém, um ente querido, uma pessoa, né? O sujeito aí tem que estar procurando papel, documento e tal, e essa empresa ela acaba dando a você ali o suporte necessário, a retaguarda necessária para você se preocupar especificamente em chorar a sua perda e não ficar cuidando de questões burocráticas, né? É uma ideia muito interessante. E além disso, quem é associado ao Plano Vivo Assistencial tem descontos muito especiais lá na Clínica Viver Med, eu já falei agora há pouco ali, lá em frente ao Hospital das Vargas de Rio Bonito. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Anderson lá na AB Barbearia. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Marco Violante, que está nos assistindo lá no Espírito Santo, né? Ele está lá participando do Campeonato Brasileiro de Voo Livre, representando o Rio Bonito lá no Campeonato Brasileiro. Seu colega de Secretaria de Esporte e Lazer, né? Isso aí. E ele colocou aqui, ó, tô ligado aqui no Espírito Santo. Marcão, um abraço, meu irmão. Sucesso para você, grande abraço. Deus abençoe você aí
seu trabalho. E para você que está chegando agora, nós estamos hoje recebendo o psicanalista clínico Noel Jorge, falando aqui sobre a questão do suicídio, as questões sindrômicas aí, comportamentais que estão nesse ambiente, nesse arcabouço de ações, né, para aquele que vai cometer um suicídio. Então, as doenças e manifestações emocionais que estão inseridas nesse cenário, né? E por conta do Setembro Amarelo, que é uma campanha que se desenvolve para tratar desse tema em setembro. Noel já explicou aqui a razão de ser setembro e por que amarelo. Nós vamos continuar aqui conversando sobre essa pauta, né? E assim, Noel, a sua última participação aqui, você falava da questão de como lidar com as perdas, né? Quando passa aí de 2 semanas, 2, 3 semanas, e o sujeito naquele estado deprimente, né? A palavra deprimente, ela deriva de depressão, né? Exatamente. Naquele estado deprimente, não é normal, né? Você perdeu alguém, teve uma perda e tal, ficar triste é normal, é uma das nossas reações, a tristeza e a alegria, nós temos os dois momentos. Não dá para ficar triste a vida toda, dizia aqui o Noel, quando isso acontece, o especialista deve ser procurado, né? Um tratamento precisa ser estabelecido. E aí, Noel, vamos falar um pouco sobre a questão das novas gerações, né? Eu não gosto muito de falar que no meu tempo, né? Esse é um negócio que eu não gosto muito, mas rapaz, em relação a essa coisa do comportamento, a gente é obrigado a ir nesse lugar comum do no meu tempo, porque no tempo que a gente era moleque, cara, era tanta brincadeira, aquela zoeira toda, e apelido, e não sei o que, o cara que era ruim de bola era perna de pau, o magrelo era pau de vira-tripa, o gordinho era balofo, e assim sucessivamente, e nunca vi ninguém morrer por conta disso. E as nossas gerações atuais recebem, aliás, esse negócio de bullying, eu só ouvi falar disso, eu já tinha uns 30 anos, né? No tempo da gente tinha brincadeira de mau gosto, eu lembro que papai tinha muito cuidado, cuidado com esse negócio de brincadeira de mau gosto. Quero jogar uma pedra, puxar a corda para o colega tropeçar e cair. Papai chamava de brincadeira de mau gosto aquilo que hoje chamam de bullying, etc. E tal. Mas vamos falar um pouquinho dessa diferença emocional das gerações de hoje, sobretudo a garotada. A gente vê aí, você no seu consultório deve receber lá a menina em depressão, porque aquele tênis rosa, um detalhe azul e o cadastro amarelo acabou e ela não conseguiu comprar, e ela está em depressão por isso, né? O garotão que ficou em depressão porque aquela bicicleta preta com os detalhes amarelos e a figurinha do Ben 10, sei lá, esses personagens aí, acabou na hora que o pai dele foi comprar, e aí aquilo é tristeza para mais de um ano e tal. O que está acontecendo com essa garotada? Que percepção é essa que a nova geração tem? E aí, minha gente, isso aqui, eu não estou esculachando a rapaziada, não. Está falando aqui de uma questão de percepção. Por que, Noel, à luz de tanto que você estudou, a percepção da garotada hoje é diferente da percepção do nosso tempo, quando nós tínhamos as nossas frustrações, né? Eu nunca fui na Disneylândia e curti o Mickey, o Pluto, o Pateta, o Pato Donald, e não fiquei em depressão porque não fui na Disneylândia, porque papai não tinha condição, né? E hoje você vê aí a garotada numa tristeza danada porque o pai não consegue levar todo fim de semana no Shopping São Gonçalo, do Itaboraí, para comer um Burger King. Como é que é isso? O que é que aconteceu nesses últimos 30 anos que... Tem algumas questões que são importantes na sua fala, né? Primeiramente, assim, a gente que lida com a questão de humanas, né? Eu também sou professor de sociologia e de história. E por quê? Porque quando você vai olhar, por exemplo, para a questão científica, ciência é ter ciência sobre um fato que antes não se tinha. Então, cientificamente, com a questão histórica avançando, a partir do século XVIII, com o advento do iluminismo, a gente tem tido descoberta de coisas novas, né, que gerações da Idade Média, né, do século XII, XIII, III, V a.C. não tiveram contato esse tipo de conhecimento. Na questão de humanas, não. Então, se você estudar qualquer civilização humana, em qualquer tempo histórico, em qualquer geografia, medo, tristeza, raiva, ira, ódio, amor, suicídio, bullying ou brincadeira de mau gosto, elas são questões que acompanham a humanidade. Então não tem um tempo histórico
que você tenha tido a ausência de suicídio, por exemplo. Então, eu já estudei suicídio na filosofia, na sociologia, na teologia, na história da igreja. O que a gente tem novo é poder falar sobre algumas questões, né, de forma mais aberta. E também a forma de lidar com isso das gerações. Uma coisa é você ter o bullying como um crime, uma coisa é você zoar alguém na escola. Né? Então a própria forma de repreender, de educar é diferente. Então a gente não tem uma geração mais ou menos ausente dessas questões, desses sofrimentos. Se você vai estudar, por exemplo, a história da saúde mental no Brasil, até tem um livro, tem um filme que a Glória Pires trabalha, a primeira casa em Barbacena, que se colocava os doidos, né? Se chamava de doido para morrer como animal. Na verdade, na saúde mental não tem doido, tem o diferente. Porque o autismo está obrigando isso na escola, né? Aquela criança ela é diferente, porque na verdade o conceito de normalidade, quem disse isso que eu que tenho uma conexão neural completa, com todos os sentidos, sou mais normal do que um autista que tem uma conexão neural falha e tem uma hiperconexão, ele é diferente. Então a inserção do diferente mental, né? Mas a gente vai ter a saúde mental até Freud e Charcot tratada pelas religiões, pelo padre, pelo pastor, pelo bruxo, né? Era demônio. Depois eles entendem que a saúde mental é uma doença. Depois eles descobrem que não é só uma doença física, mas também uma doença emocional, com o caso de histeria lá para Freud. Então a gente tem a descoberta de questões científicas, mas em questão humana não. O que acontece hoje é o seguinte: nós estamos na geração chamada geração Y, né? Que é a geração que nasce depois dos anos 2000. Nós somos milênio. Segundo até um professor que eu tive de neurociência, que essa geração já nasce, ele pega um termo do Jung que é inconsciente coletivo, algo que faz parte do coletivo inconsciente, que diz que essa geração já nasce com a tecnologia no inconsciente. Já nasceu com chip. Você pega o seu aparelho de telefone. Nós somos analógicos, eles são digital. Eu tenho uma filha de 5 anos que brinca num aparelho de celular. Ela não entende de tecnologia, mas ela entende de internet. Do funcionamento da máquina. Exatamente isso. A gente tem uma dificuldade maior. Então, eles já nascem nessa perspectiva. Há um cenário que espera isso e que ele vai encontrar isso. Eu tenho um diploma de 78, fiz em Rio Bonito, onde é o prédio da prefeitura, de datilógrafo na Hamilton, né? Acho que foi no Senac, né? Que a gente fez, né? Então, assim, isso não vale nada, mas quem tinha curso de datilografia era um gênio, era alguém muito avançado. O meu foi um pouquinho depois, 84. O meu foi 78, ali no prédio antigo da prefeitura. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma geração que não está nascendo numa família funcional. Família funcional é a família que não tem o pai, ou não tem a mãe, ou que o pai é ausente, ou que a mãe é ausente, ou que é inversão de papéis. Então a família funcional tem que ter o macho e a fêmea. A criança tem que crescer nesse tipo de lar para ter referência, né, de hétero e ter referência também de vida. Então você tem as crianças que nascem, ou a mãe não tem o marido, ou é a avó que cria, ou ela não tem nem o pai nem a mãe, ou seja, as crianças aí tem o divórcio, uma série de questões que fazem com que a família seja disfuncional. Né? E aí me permita, Noel, fazer uma observação aqui. Isso que Noel está falando, gente, não é uma crítica se está errado, se está certo. Não, o que ele está dizendo, ele está apresentando um cenário, né? Antes que apareça alguém assim, não, ele está dizendo que o certo é ter o homem, a mulher, cada um com o seu conhecimento, né? Ele está apontando aqui uma referência que nós tínhamos, né? Sim. A formação da personalidade do indivíduo, se ele vai ser psicótico, neurótico ou perverso, a psicologia, a psicanálise, a filosofia, todo mundo diz que é até 6 anos. O próprio Sócrates disse assim, me deu uma criança de 0 a 6 e farei o que eu quiser. Então, e nós somos o quê? 30% genética, eu e você, e 70% vivência. Nós somos o que a gente viveu, principalmente até os 6 anos. Então, o homem é fruto do meio? Nesse caso, sim. Né? O homem é fruto do meio, ele é um ser social. Tanto é que se pegar um macaco em Rio Bonito e colocar esse macaco lá na Indonésia, ele vai ser o mesmo comportamento. O ser humano não. Eu sou de Rio Bonito, tenho um comportamento, o cara de São Paulo tem outro. Então o ser humano ele é na cultura. Né? Então ele vai se tornar aquilo que ele viveu. Um abraço ao meu amigo Daniel, que eu encontrei ontem na feira, na feira do produtor agro na Praça Fonseca Portela. Daniel ficou quase 10 anos fora de Rio Bonito. Fiquei surpreso de encontrá-lo. Rapaz, por conta do feriadão, né? Falei, você está de volta para Rio Bonito ou veio só curtir o feriado para rever a família? Não, Flávio, já estou de volta. Rapaz, que dificuldade. Ele ficou quase 10 anos morando em Natal. E aí conversávamos exatamente sobre isso. Ele dizendo que
É tudo muito diferente, a adaptação é um negócio complexo e dentro do mesmo país. Você imagina mudando a... E a neurociência diz o seguinte, que o ser humano é o único indivíduo que se adapta a qualquer circunstância. Você não precisa migrar. Você pode ir para o sul que você vai se adaptar. E se um ser humano, se o Flávio Azevedo conseguiu voar daqui ao centro de Rio Bonito, sem asas, qualquer outro ser humano consegue. Porque se um consegue, é factível aos outros. Então a gente é uma criação diferenciada. Né? A gente tem essas nuances, essas capacidades aí de avançar. Então a gente, dentro da cultura, então como é que a gente trabalha na psicanálise? Você chegou no consultório e falou assim, olha doutor, eu não gosto de giló. A psicanálise não trabalha embora trabalhe a psique, não trabalha com a psicologia e o comportamento. Então, para mim, eu como psicanalista sou assexuado, religioso e amoral. Então não tem certo, não tem errado, não tem nada. O que você faz não me interessa. Freud chama da ponta do iceberg, ele quer o conteúdo que está submerso. Aí eu falo assim, me conta, aí eu quero ouvir você falar livremente, que a psicanálise vai tentar encontrar o gatilho, o que aconteceu para você não gostar de nada. Me conta sua história. Aí a pessoa tenta começar a dormir, fala, vamos lá na sua casa, o que você lembra mais próximo do seu berço? Ela começa a chorar. Ou ela foi abusada, ou o pai foi violento, ou a mãe foi violenta, ou perdeu o pai. Ou seja, as histórias estão sempre ali. Né? Os traumas, a memória RAM faz o registro, não tem como deletar lá na frente, quando você se defronta com aquele relógio. Mas se na infância sua mãe te obrigou a comer um relógio, quando você vê o relógio você lembra da dor e você quer evitar o relógio porque você acha que vai sofrer de novo. Então, normalmente, um adulto ele é a extensão da sua casa. Então, se você não tem um pai, se você não tem a mãe, ou se eles não funcionam, essa formação de personalidade vai ser difusa, vai ser confusa, vai ser uma série de questões. Esse é um ponto muito comum hoje. Você tem os divórcios, né? Eu sou divorciado, eu fui casado há 26 anos, agora sou casado novamente. Então o divórcio, qualquer pessoa pode passar por ele. Então não é uma questão, né, de moral ou de ética, é uma coisa que acontece com qualquer um. Você tem a mulher que foi abandonada, você tem o filho do estupro, você tem a gravidez precoce nas comunidades carentes, que as meninas não têm orientação de sexualidade. Você tem a produção independente. Nesse caso, isso é a percepção disso é diferente? Dessa gravidez precoce numa família mais abastada e numa sociedade mais carente? É diferente. Para você for pegar você vai ter resultado, embora o processo físico ali seja o mesmo, mas... Eu fui estudar o fenômeno mudo e surdo. O mudo e surdo só existe nas comunidades carentes, pô. Porque tem a ver com pré-natal. Quanto mais baixo é o pré-natal de potencial de acompanhamento do médico, do pediatra, seja lá quem for, mais propensão que tem. Então você tem mesmo uma gravidez precoce, você vê, a filha do Raí engravidou quando ele estava no auge. Você, vou abraçar minha filha e vou sustentar minha filha e meu genro. Né? Mas ele viu de uma família, pô, o cara morou na França, né? Não vou botar minha filha para fora, não vou espancar, eu vou acolher, mas a gente que é pobre bota para fora, casa logo para tirar um de casa para poder o cara sustentar, e aí você junta pessoas que não se amam, mas porque engravidou. Então as igrejas também contribuem negativamente porque obrigam a casar, né? Casais que fazem sexo sem saber se eles têm um sentimento para sustentar uma relação. Aí depois que casa e vem outro filho, aí a moça, hoje, por exemplo, o índice de jovens, o índice de pessoas fora da escola no Brasil está entre 15 e 25 anos. Porque ou engravida, ou vai trabalhar, ou vai para o tráfico, ou é assassinado. Assassinado não dá, né? Então você tem nessa faixa etária, maioria fora da escola. Aí aqueles que conseguem reencontrar um caminho, volta a fazer EJA, seja, para começar a estudar depois de velho. Então tem essa família disfuncional, muito comum, e tem uma coisa interessante. Porque quando a gente pensa suicídio, pensa depressão, a gente tem que pensar não somente no que é depressão e nos tipos de suicídio. Então assim, eu fiz palestra numa cidade chamada Afonso Cláudio, que tinha muito automutilação de adolescente na escola. Espírito Santo. Todo adolescente de roupa comprida, durante o dia ele está mutilado, ele se automutilou. Então o que você tem? Você tem no início da adolescência, que a gente chama de pré-adolescência, que não se marca por cronologia, se é 12, se é 13, mas pela menstruação da menina e pela ereção e ejaculação do menino, que aí muda a questão hormonal, entra a pré-adolescência. Ali você tem o fim da vida infantil. Então esse pré-adolescente tem que lidar com esse luto de não ser mais criança e perder as vantagens de ser criança. E ele começa então uma busca pela sua autonomia. Aí tem a questão hormonal, muda a voz, muda o corpo, começa o crescimento das genitálias, do corpo físico, os pelos pubianos, os pelos em vários lugares. Tá? E ele começa então a buscar sua autonomia.
Então, quando o pai fala para um filho adolescente assim, pega aquilo ali, por que eu tenho que pegar? Quando ele é infantil, ele fala assim, senhor papai, agora não, ele quer saber por quê. Os pais, em vez de conversar sobre isso e ir dando para esse adolescente autonomia paulatina para que ele se torne um adulto, o adulto é ter autonomia sobre si, ele vai e trava uma guerra com o adolescente. Aí esse pré-adolescente começa a achar, e todos eles acham, que o pai não gosta dele. Então ele começa a atacar, e ele passa por uma rebeldia ruim. E segundo Emile Durkheim, esse adolescente, quando olha para a sociedade que ele vai ser inserido profissionalmente, socialmente, ele vê como selvagem. Então ele tem a sensação de desamor paternal e maternal, ele não tem mais o colo de ser criança e a sociedade não vai recebê-lo. Então nessa faixa etária, ou ele é captado para o tráfico ou para a prostituição, ou ele vai se automutilar, ou ele vai se suicidar. Então o índice de adolescentes se suicidando é muito forte, porque essa sociedade que abre, ela fecha. Faça tatuagem no corpo todo. Vai fazer uma entrevista numa grande empresa, que eles vão te olhar, não vão dizer que é isso, obviamente, mas vai... Você não tem perfil. Não tem perfil. O perfil, na verdade, é a tatuagem. A crise é essa. Ela abre, mas na hora do processo seletivo você fica de fora. Aí você se frustra e aí é muito difícil de lidar. Então hoje a gente tem muito isso. E aí você falou, né, de um personagem que eu gosto muito de ler, chamado Emile Durkheim, para mim é o papa da sociologia moderna. E Emile Durkheim classifica nesses dias, alguém puxou minha orelha dizendo que não é assim mais não. Eu falei, pode não ser assim, mas eu concordo com ele, então para mim fica sendo. Emile Durkheim fala da questão da educação primária e da educação secundária. A primária é que vem de casa, a secundária é que vem a partir da rua, né? A escola, o ensino que você aprende com um colega, né? O dia a dia, né? E ele diz que se você tem uma educação primária fragilizada, é muito natural, é quase certo que você vai ter uma educação secundária, que é essa da escola, da vida, do trabalho, etc. e tal, prejudicada também. Sim. Você concorda com esse pensamento? Como é que você vê isso? Eu até anotei a fala do Emile Durkheim aqui, eu chamo de Emílio, porque eu tenho... eu considero o Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx assim, grandes gênios da humanidade na perspectiva de sociologia, né? E eu considero eles assim, fora de série. E o Emile Durkheim tem uma obra chamada Suicídio, que todo mundo bebe nessa obra, né? Sim. Que ele fala dos 3 tipos de suicídio. O suicídio egóico, que é esse suicídio que a pessoa, né, tira a vida. O suicídio altruísta, esse dos terroristas, né, que vão em nome de uma causa, como lá os kamikazes, enfim. E o anômico, que é o suicídio por falta de normas, que ele fala do suicídio coletivo, de onde bebeu todos os políticos brasileiros que se elegeram com muitos votos no Brasil na esteira do Bolsonaro, que é... O que é o suicídio anômico? É uma sociedade onde as 3 instituições principais, a família, o Estado e a religião, fragilizam as regras. Então essa sociedade vai ter um suicídio coletivo. Então todo político que entra com reforço disso, numa sociedade que está tendo a decadência disso, não que estivesse tendo, mas quem estivesse tendo essa leitura, essa proposta ela atende, porque é uma forma de você estar fragilizando a família, fragilizando o Estado, fragilizando Deus, que sociedade vai ser essa? Baseado nesses 3 tipos de suicídio do Emile Durkheim, se constrói a ideia do suicídio, né? Então, para responder sua pergunta, o Emile Durkheim ele trabalha essa ideia de que as instituições, né, elas reforçam aí a família, né, e elas no seu sistema de coerção, de orientar, elas reforçam o indivíduo para ser um ser social. Então, evidentemente que ele está correto. Nessas 3 proposições dele de suicídio, a gente tira 3, que é o suicídio fatalista, né, o suicídio de cunho depressivo e o suicídio passivo. Então, todo suicida foi depressivo, não fatalista. Fatalista é aquele que foi fazer um assalto, deu tudo errado, cercaram a casa, ele deu um tiro na cabeça. Esse cara não está se suicidando sob uma patologia, né? Mas nem todo... Dentro dessa pegada também fica aquele caso geralmente nos países orientais aí, que o cara fica com vergonha porque
cometeu um Sim. crime, né? Você vê lá, o primeiro-ministro do país, não sei lá das quantas, foi descoberto numa calça riada lá, e aí o cara se suicidou. Né? Mas aí já, mais- já não né? seria tanto esse, porque nesse caso ele tá tendo uma culpa irreal de alguma coisa que ele não consegue lidar. É o suicídio para espiar o erro. Ele acha que, Esse suicídio, no caso, é o suicídio para espiar o erro. é o suicídio de Judas quando traiu Jesus. É, mais ou menos assim. O nome dele é espiar o erro. Ou seja, assim, eu fiz um erro Sim. que eu considero que não tem nada que possa cobri-lo, então eu me mato. Perfeito. Né? Então, assim, ele é tão grande o erro na minha concepção mental que eu me mato, é para espiar o erro. Mas todo depressivo, todo suicida foi depressivo, mas nem todo depressivo se matou. Né? E nenhum suicida quer morrer, ele quer viver. Então o maior ato de coragem que alguém tem é se suicidar. Por quê? Porque ele quer se livrar de uma dor, eu vou falar de depressão daqui a pouco se você me perguntar, ele quer se livrar de uma dor que ele não consegue lidar e que ele sabe que está causando aos outros. Então, para se livrar da dor, ele entende mentalmente que ele tem que se livrar da vida. Então ele quer tanto ficar bom, ele quer tanto viver, que ele se mata no desejo de viver. O depressivo. Então ele é como alguém que morre de câncer fazendo quimioterapia. Quando alguém me pergunta, ei pastor, vai para o inferno? Fala, o cara que morreu de câncer vai para o inferno? O cara está sob uma patologia. Né? Por quê? Porque nós temos duas pulsões de vida, Thanatos e Aeros. Aeros não é de erótico, não, Aeros é de vida. Churrascaria, que a gente está fazendo aqui, viajar, passear, beijar na boca, de viver, de ir. E a Thanatos vem da tanatologia, vem de morte, ou seja, da ausência do ir. Então na depressão você está sob a pulsão Thanatos, você tem a ausência do desejo de se pegar sol, de ver as pessoas, de conversar, de sair de casa. Então você faz um movimento para trás, sempre para o escuro, para o quarto, para a ausência. Então você está sob essa pulsão. É como um dependente químico, não é que ele não quer usar a droga, que a química é o que o controla, ele é dependente daquilo. Então e a depressão não tem cura, tem tratamento, né? E mesmo que você resolva, você tem que ficar como diabético a vida toda, né? Então o suicídio passivo é o seguinte, eu peguei um caso assim, de um casal da nossa igreja. Eles tinham 76 anos de casado, a senhorinha faleceu, e o senhorzinho faleceu com 100 anos. Eles eram assim, namoradinhos ainda. 2 semanas depois ela faleceu. Isso foi em 2004, eu não tinha estudado. Eu falei pro meu amigo assim, falei, ela morreu apaixonada como um passarinho. Estudando a gente descobre o seguinte, o que é o luto? O que é a morte? A morte separa. Então, o que é a elaboração do luto? Então roubaram o nosso carro ali agora. Separou o carro de nós. Eu só vou elaborar o luto quando eu conseguir organizar a minha vida sem o carro. Mas aí depende, o carro é uma coisa, a calopsita é outra. Mas se você tem um casamento de 76 anos, a gente chama de investimento. Esse investimento é caro. Então ela não conseguiu pensar a vida sem o marido. Ela passa a desejar estar onde ele está. Só que ela era cristã, então não ia se enforcar. Ela saiu da vida, ela parou de comer, parou de pegar sol, morreu por indenição. Desejando estar, porque ela não conseguia continuar a vida, porque foi uma relação muito forte, né? E dificilmente alguém consegue realmente ressignificar isso, elaborar esse luto e continuar a vida. É o suicídio passivo. E já que você tocou nesse assunto, a gente percebe muito isso nas gerações mais antigas. Mais antigas. Hoje a moçada de hoje aí não tem muito essa pegada, não. Não tem porquê. E aí, eu lembro que eu trabalhava no hospital, cara, e cansei de ver, o vovozinho chegava, internava e tal, e daqui o vovozinho falecia. Daqui 2, 3 meses chegava a vovozinha que vinha cheia de saúde visitar o vovozinho. É isso aí, e empacotava também. Isso aí, cara, olha. Suicídio passivo. Inúmeras vezes a gente. Ela não consegue, diria numa linguagem comum, virar o jogo. Ela não consegue continuar a vida sem. Agora tem o seguinte: em 2008 tem um autor chamado Zygmunt Bauman. Você já ouviu Sociedade Líquida? Sim. Que ele troca o nome... Sociedade líquida, amor líquido, tudo líquido. Que ele troca a palavra pós-moderna por líquido, né? Ou seja, sociedade que as relações são líquidas. Sim. Então ninguém trabalha mais um tempo numa empresa, ninguém fica casado. Então essas relações líquidas, elas trazem uma insatisfação existencial muito grande, porque nada dura, e ela impede que você gere vínculos. Então assim, talvez seja melhor ter um suicídio passivo, porque teve um vínculo com alguém de 70 anos, do que ficar aquém da vida porque não consegue ter vínculos. Porque nós somos gregários e sem vínculos a gente não existe. A gente não existe sem a gente existe no outro.
Né? O próprio cristianismo no Novo Testamento traz a expressão uns aos outros 76 vezes. Não tem cristianismo sem o outro. Não tem vida humana sem o outro. Né? Então, quando você vai fazendo as relações líquidas, né? Efêmeras, hoje você bota alguém no seu WhatsApp e ela cancela daqui a meia hora, é um indivíduo que fica sempre aquém de relações mais profundas. E isso também provoca esse desespero de suicídio, né? de depressão, porque você não consegue. Aí você começa depois a avaliar e compreender que você, na verdade, tem alguma coisa que não permite relações duradouras. Mas, na verdade, não, é uma sociedade que propõe isso. Então, por isso que a gente não vê muito esse tipo de morte, né? Por causa disso. E o mais bacana do exemplo citado, já que você falou do Zygmunt Bauman, você pega meio litro de água, né, que é líquido, né? Se você colocar dentro de um ambiente quadrado, ela vai ser quadrada. Se você coloca num ambiente esférico, redondo, vai ser redondo. Se você colocar num labirinto, ele vai adquirir a forma, ele não tem uma base, não tem. Né? Aí, aí não tem aquela coisa que eu falei para você da vivência lá, aquela base, né, de você ouvir o seu pai, ouvir a sua mãe, e isso te acompanha. Você não tem isso, então você é completamente vulnerável. Tem um termo na sociologia chamado efeito manada, né? Você pode colocar no Google. Eles vão pegar um cercado, vão colocar 1000 cabeças de boi Nelore, que é aquele boi que só anda em, né, manada, e vai abrir uma portinhola. Em algum momento um boi muito esperto vai perceber que tem uma porta e vai passar. Quando ele vai todo mundo atrás. E lá no final tem um matadouro. Então é aquela aplicação da sociedade que segue o curso sem avaliar qual o final daquela caminhada. Que seria aquela frase baiana atrás do trio, só não vai quem já morreu, né? Porque quando o trio passa, não tem como você não seguir o trio. Mas socialmente, assim, olha, se passar o trio eu vou mesmo que eu não tenha perna. Ou seja, você não consegue fazer reflexão sobre o que aquela caminhada vai te propor durante aquela própria caminhada. Então isso hoje, você encontra pessoas como essas manadas que seguem qualquer curso, e aí, né, você tem uma sociedade completamente adoecida na questão que seria o nome da doença, né, que você colocou lá, a crise da existência, a doença existencial. A existência não consegue existir, né, não consegue encontrar o sentido da vida, entra em crise. Aí... A questão do líquido, né, dessa existência líquida, tem um pouco a ver também com o sujeito que ele não quer ser chato, né? Porque existe o camarada que é mais questionador, o sujeito que quer pensar. Você disse que foi estudando aqui, foi estudando ali, por conta da sua... Não estou satisfeito ainda, vou fazer mais uma pós, vou fazer mais uma graduação, vou ligar para alguém, né? E por vezes esse sujeito que é eternamente insatisfeito porque ele não encontra respostas, ele está buscando respostas, ele está buscando caminhos, etc. e tal. A sociedade como um todo acha esse camarada muito enjoado, né? Porque ele é meio que fora da curva, né? Porque geralmente a sociedade aprecia bastante, Noel, e me corrija se eu estiver errado, o enlatado, né? O que é o enlatado? É o instantâneo, é o sujeito que pega aquela sardinha ali, porque ele não está a fim de preparar de sujar a panela, não está a fim de abrir o fogão, ele não está a fim de preparar algo para comer, então ele vai lá no enlatado, que não é saudável, né? E come aquilo ali porque está com fome. Eu costumo dizer que a sociedade hoje ela tem uma dificuldade de elaborar pensamentos, né? Eu vejo isso na questão dos compartilhamentos em Facebook, Instagram, a repostagem, né? 90% das pessoas são incapazes de sentar e escrever um texto. Eu posso até discordar muito do que o cara escreveu, mas ele pode ter erro de português, o que for, mas ele sentou e elaborou um conceito que vem dele, que ele tira de dentro. Você está no texto, e expõe. Né? A maioria das pessoas simplesmente, cara, Noel botou um negócio bacana ali, tum, compartilha. E o outro botou um negócio aqui, seja receita de bolo, seja algum tipo de pensamento, ou alguma coisa que o pastor falou, nós parece que temos essa dificuldade de elaborar e até externar também, por vergonha, por uma série de razões, a nossa vontade, as nossas opiniões.
E eu acho que isso acaba também fragilizando emocionalmente as pessoas. Como é que você vê isso, Nando? Olha só, você colocou uma coisa muito interessante. Um dos mitos sobre o suicídio é que falar do suicídio provoca suicídio. Isso é um mito. Né? Mas o que isso traz? O que isso traz? A gente tem questões estruturais no Brasil, muitas. Eu não vou falar outras porque não é o caso. Uma é da educação. Quando você tem em 1879 ou 1880 a deposição de Dom Pedro e a chegada da República, que na verdade uma das coisas que motivou muito essa deposição e essa chegada do protestantismo no Brasil foi a educação americana, porque a educação brasileira era feita pelos jesuítas. Então você não podia ler nenhum livro que não fosse livro religioso. Então os jesuítas estabeleciam as leituras. Então a elite, os portugueses, cansados dessa, trouxeram um movimento protestante para a América Latina que trazia com o movimento americano uma nova educação. Essa educação é uma educação que vem, como Paulo Freire escreveu, a pedagogia do oprimido. Né? É uma educação onde quem escreve o sistema pedagógico é o dono do engenho, não é o que está no engenho. Né? E essa pedagogia faz com que o oprimido, quando ele consegue alcançar um sucesso, ele se torne opressor. Porque a educação é assim. Então é uma educação que é passada, né? Histórias são fatos, fatos se interpretam, conta-se uma história, ninguém investiga isso. Então o que você tem? Tem uma educação que deseduca, né? Não há investimento em relação a isso no Brasil em nenhuma época, né? Em relação a isso, a essa questão de uma educação acadêmica, enfim. Então no Brasil é premiado a pessoa que intelectualmente não tem nenhum tipo de conhecimento, ela é premiada. Se eu, por exemplo, que vou questionar alguns direitos em supermercado, que eu vou pegar o PROCON, eu sou vaiado. Eu fui vaiado esse dia que eu fui tomar vacina pelo pessoal que estava junto comigo, porque o agente de saúde estava atendendo errado. Eu fui falar com ele e o pessoal que estava sofrendo me vaiaram. E eu com a camisa da prefeitura, isso lá em Rio Bonito, lá em Itaboraí. Então, quando você vai reivindicar alguma coisa, você é chato, você é vaiado, porque a própria sociedade não consegue entender que ela tem direitos, né? Então há uma questão que você vive num país que isso não é falado. E se não é falado, a depressão, o suicídio, o voto de cabresto, tudo isso continua perpetuando. Por quê? Porque se eu não comento, se eu não discuto, se eu não informo, a gente chama na teologia, na filosofia, o sair da caixa. Se eu não saio daquela caixa, eu não conheço outra caixa. E dentro disso aí vai passando boiadas, né? Então assim, eu sou muito frustrado por ter estudado em função disso, mas ao mesmo tempo o que eu fiz? Nas minhas áreas de ação, eu procuro fazer o cara pensar. Então eu nunca repito uma coisa que foi feita assim, até quando chegou na minha vez eu mudo. Aí o que eu faço? Eu dou aula todos os dias à noite, e eu tenho uma agenda muito lotada, 2 escolas de profissional de saúde, de coaching, uma empresa. Eu me viro nos 30 para tentar trabalhar e mostrar para eles, olha, isso aqui é possível, vamos fazer isso. Porque na sua área de ação você consegue engendrar, né? Eu trabalhei 10 anos na nossa cidade, de 98 a 2008 como instrutor de esporte, né? Eu, Carlinhos na educação, a gente ficava ali. Você pode ir lá e perguntar, eu ficava ali, ó, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que procurar um sentido na vida, esse caminho é isso aí. É claro, muitos daqueles jovens a gente não tem como, né? Mas muitos, né? Pupu, a galera, Tinguito, foi tudo nome meu. O Abelha, pergunta Abelha, né? E Carlinhos. Então, assim, quando você vê que a presença, às vezes, de alguém em determinado lugar, né? Que a princípio é um lugar marcado pelo fracasso, muda. E isso eu estou falando, a Marlete foi diretora junto comigo lá, que era diretora da escola, outros professores que vão lá, são muitas pessoas, só que é num oceano, né, de uma quantidade muito maior de pessoas que não querem essa questão. Então, exatamente, a desinformação, né, é algo que potencializa cada vez mais com que essas estruturas que alienam a nossa nação, o nosso povo, se perpetue. E aí aqueles que percebem isso, que querem gritar, eu gosto muito de falar de Luther King, Tiradentes, né? Então é assim, por que eu me calo quando matam alguém na minha comunidade e eu não quero dar entrevista? Porque se eu falar, eu vou morrer. Então quando você está disposto a ir contra o sistema, é Chico Mendes, é Dorothy, é Luther King, é Madre Teresa, é Dietrich Bonhoeffer, é Tiradentes, é Jesus.
Isso é para citar alguns que a gente conhece, né? Assim, mais famosos, mas existem muitos outros. Quando o sistema começa a denunciar, evidentemente que você vai pagar com a vida. E quando a gente sabe disso, a gente fica silenciado, né? E se não pagar com a vida, você recebe alguns rótulos, né? Que não são nada agradáveis de se carregar. Desqualificar, né? Desqualifica você. Eu que sou um profissional de imprensa e até muito recentemente, muito combativo, e agora eu parei com isso. Eu já observei isso. Exatamente, porque eu não estava mais a fim de carregar rótulos, né? Sinceramente, um abraço aqui para o Alessandro Frix, que diz que o Pastor Noel é uma fonte de sabedoria para todos nós. Eu acho, inclusive, que o Noel é um daqueles convidados que tem que vir quinzenalmente aqui no programa, porque o relógio está correndo ali, dizendo que daqui a pouco chega a hora de ir embora, né? E não falamos da metade do que nós devíamos falar aqui para você que está nos acompanhando. Aline Pacheco, um beijo para você. Obrigado pela sua audiência, né? Obrigado pelo seu carinho aqui. E ela diz, infelizmente estamos vivendo em um tempo em que as pessoas não valorizam mais as relações sólidas. Hoje, as pessoas são descartáveis, são substituídas e ponto, diz ela aqui. O Robertinho dos Santos diz aqui, boa tarde, meu amigo Pastor Noel. Ocean Silva, grande camarada, diz aqui, olha, Noel Jorge é o cara que em cada palavra traz um ensinamento. Sou fã de carteirinha. Minha prima Clarice, lá em Tanguá, aliás, um beijo grande para os nossos ouvintes de Tanguá. A Rádio Jornal tem uma audiência estupenda em Tanguá. Muito obrigado a você, meu amigo de Tanguá. O glorioso Júlio César Costa Freitas, que carinhosamente chamamos de cabeça, passando por aqui, dizendo que Noel sabe muito, né? Ele ficou para mim lá para poder vir aqui, cabeça. Minha amiga Luci Magalhães, beijo para você também. O AC Gutt acompanhando a gente aqui. O Sérgio Azera passa por aqui dizendo que essa semana quase perdi uma amiga. Ela atentou contra a própria vida, isso é muito sério. Ou seja, são os assuntos que nós estamos tratando aqui. Minha amiga Nelma Sá, beijo para você, Nelma. Obrigado pelo carinho da sua audiência, sua companhia aqui também, né? E muito obrigado aos amigos que aqui no Facebook, seja no WhatsApp, estão nos mandando mensagem aqui. E me permitam, por favor, um intervalinho comercial e volto já já. O mundo não para de evoluir. E a Connect Internet também não. Utilizamos o que há de melhor em tecnologia. Velocidade que você precisa, qualidade que você procura e a segurança que você merece. A Connect Internet tem plano de conexão em fibra ótica de até 1000 mega. Além disso, a Connect Internet possui suporte técnico 24 horas. Venha para a Connect Internet, sua melhor conexão. Ligue 21 2747 2116 ou acesse www.connectrj.com.br. Venha para a Connect Internet, sua melhor conexão. Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, o governo do estado do Rio de Janeiro vai transformar o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água e informe vazamentos na sua rua. Quem esperou água tratada a vida toda não tem tempo a perder. SEDAI, Governo do Estado do Rio de Janeiro, sem tempo a perder. Beleza, minha gente, é isso. Um abraço para você que está ligado no nosso programa, você que está chegando agora, 16 horas e 28 minutinhos aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Estamos recebendo aqui hoje Noel Jorge. Noel é psicanalista clínico, tem pós-doutorado, mestrado, num monte de coisa que ele já explicou aqui. Eu não consegui gravar não, porque é muita coisa. É daqueles que enchem um carrinho de mão de tanta graduação, né? Excelente, está sendo um bate-papo muito legal, né? Certamente eu terei que receber o Noel aqui de novo para seguirmos falando de comportamento. Hoje a pauta principal aqui é a questão do suicídio, né? E aí, no início, Noel, eu falava que antecede o suicídio os fenômenos depressivos, né? E aí estamos falando aqui da questão de comportamento que acaba resultando em depressão, e dessa depressão resultando a percepção das pessoas também. Eu costumo dizer que a questão da pandemia, queria uma análise sua antes da gente falar especificamente da depressão. Eu entendo que a pior comorbidade que nós estamos percebendo nessa época de pandemia, de enfrentamento ao coronavírus, ela está na cabeça das pessoas, não está na diabetes, não está na hipertensão e outras doenças tais. E a gente viu pessoas que estavam trancadas em casa
com muito medo da pandemia, se contaminarem sem ter contato com ninguém. Um casal lá perto da minha casa, por exemplo, se contaminou, estavam trancados em casa, a família, lá, os filhos traziam as compras, colocavam por baixo da porta, no lugarzinho que tinha lá, devidamente limpinho com álcool, etc. e tal, tinha todo um cuidado, e o casal foi contaminado, cara. Ficaram bons, né, se recuperaram, graças a Deus, mas nós temos uma infinidade de pessoas que eu acho que a principal comorbidade foi a questão emocional, né? Essa sensação, a perda da oportunidade de dar um abraço, do aperto de mão, do beijo. Nós somos muito pegajosos, né? Nós latinos somos pegajosos, adoramos o contato, e nesse momento que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eu entendo que muitas pessoas acabaram surtando, digamos assim, né? Como é que você vê isso, né? Você concorda que essa comorbidade chamada o fator emocional foi determinante, inclusive para muitas pessoas que fatalmente foram alcançados pela Covid? Como é que você vê essa questão emocional durante a pandemia? A maioria dos cursos de humana, deixa eu te dar aqui. A maioria dos cursos de humana, algumas pessoas conhecidas me procuraram para gravar um áudio, né, para o professor, para a aula, para dizer o que mudou na pandemia em relação à saúde mental, né? Eu vou falar para vocês, só reforçar um pouquinho da estrutura. Por exemplo, para cada 5 homens que se suicidam, uma mulher. Por que o homem se suicida mais? Pela questão dessa estrutura cultural de que o homem não chora, de que o homem é mais forte do que a mulher. Isso não é verdade. Talvez nem fisicamente seja, né? Os seres humanos se equivalem emocionalmente, não tem ninguém mais forte nem mais fraco, né? Eles não aceitam fracasso, né? E a questão de sustentar a família, né? Então um homem, agora na pandemia, perdeu o emprego, a mulher começou sustentando e queria se matar porque é o homem que tem que sustentar. Então essas coisas todas fazem com que o homem, isso tudo é cultural, o feminicídio se baseia nisso, né? O Lacan fala que doença é palavra não dita. O nome disso é alextemia. O cara nunca verbaliza o que sente. Ele ama, mas nunca fala que ama. Ele odeia, nunca fala que odeia. Então ele nunca verbaliza o que sente. E Freud fala que doença é emoção não vivida. Então os homens, eles nunca verbalizam o sentimento. Eu sou assim, eu tenho dificuldade de falar que amo, que gosto, faço exercício para fazer isso. Porque eu fui criado dentro dessa desgraça, né, de fazer com que a gente, homem, acho que a gente é superior, né? Então você tem um dado de uma questão estrutural, né, que até legitimiza o próprio passional, como eu falei no outro programa aqui, né? De cada 10 passional, 10 vezes quem mata é o homem, porque ele não aceita o fato da mulher dizer que não quer mais, porque ele tem que dominar. Voltando para a pandemia, para você ter noção de uma coisa, é desde 2002 que é legalizado o atendimento online de psicologia e psicanálise. Mas na pandemia aumentou 700%. 700%. Por quê? O consultório, e eu só atendo um dia, não tenho agenda, um dia na parte da tarde, o consultório está abarrotado, meus amigos estão abarrotados de paciente. O que acontece? Lembra que eu falei para você que doença existencial, crise existencial é a inabilidade de lidar com a circunstância da vida? Então estava todo mundo indo, veio o Covid. O Covid veio e colocou limites. Falou assim, olha, eu estou aqui e ninguém é maior do que eu. Só se tiver alguém lá em cima, Deus aqui embaixo não. Então a técnica é a seguinte, a saúde mental diz o seguinte, você tem que parar de lutar contra aquilo que é mais forte do que você. Quando você para de lutar, você para de subtrair energia. Aí você tem que começar a procurar em caminhos novos. Tem um protocolo, o que a gente pode fazer? Não adianta lutar contra aquilo que é mais forte, porque você só vai se arrebentar, né? E aceitar as coisas como elas são. E a outra coisa é a seguinte, você não pode maximizar nada. O Covid ele é uma doença, como qualquer outra doença que apareceu desconhecida, que a gente está conhecendo e cada vacina que sai vai melhorar, mas não pode minimizar, você não pode falar que não existe. Morreram muitos amigos meus, pô. Então nós temos uma doença que mata, mas em cada 100 mil curados há 10 óbitos. Se você olhar a escala de infectados e de óbitos, então nós temos uma doença. Mas não é que não existe, ela existe. Então se eu maximizo, né, eu vou ficar dentro de casa. Eu tenho pacientes com síndrome do pânico até hoje que não saem de casa. Porque o que é síndrome do pânico? Síndrome do pânico é você achar antecipadamente que aquilo que você vai fazer vai terminar numa desgraça.
e aqueles que morreram contaminados porque levaram o Covid como algo mínimo. Né? E não é. Teve gente que ficou em casa trancado, como aquela própria atriz da TV Globo, e foi um parente visitar e contaminou. Então não tem como você evitar. O que você tem que fazer? Seguir protocolos. Você tem que se alimentar bem, que é o protocolo de vida de qualquer sala de humanas. Saúde, alimentação saudável. Para evitar qualquer doença. Me dá um protocolo, doutor. Fala assim, olha, alimentação saudável, exercício físico, sono reparador, desenvolva espiritualidade, certo? Pegue vitamina D, exercite a mente, tenha bons relacionamentos. Então o que você tem que fazer? Você tem que vitamina D, aumentar a imunidade. A receita básica para se manter a autoestima. Qualquer médico diz isso. Sono reparador, não é sono com tarja preta. Autoestima não, autoimunidade. Não é sono com tarja preta, não. Sono reparador, alimentação saudável, exercício físico, boas relações humanas, né? Procurar espiritualidade, que seja a crença que você queira, que seja cristal, Jesus, Buda. Busque uma relação com o transcendente, que a gente tem essa necessidade. Exercite a mente, que você vai se imunizar. Então a questão é essa. Então a gente tem, como é que a gente brinca no consultório? Lá o nosso é um centro de saúde. Então eu sou psicanalista, tem 2 psicólogos, tem um psicopedagogo, nutricionista, fisioterapeuta. Tem mais pessoas doentes em função do Covid do que contaminadas pelo vírus. Entendeu? Então assim, a quantidade de pessoas que estão adoecidas em função da patologia é muito maior do que a quantidade de pessoas que foram infectadas. Efeito colateral. Efeito colateral. E rebote também, né? Sim. Aí você tem. Por quê? Porque essa inabilidade de lidar com as questões que fazem parte da vida. Então, a gente chama de que a gente pode fazer um encontro que chama inteligência emocional. Léo Peclá esteve aqui esses dias conversando sobre esse tema. Porque é exatamente isso. E assim, eu acrescento aqui um outro fato à pandemia, que é a nossa paixão nacional, que ficou também sem ter. Futebol. As atividades. Gente, desculpa, mas aqueles 6 meses que nós ficamos sem futebol, galera, o futebol faz parte da nossa vida, gostando você ou não. Todo domingo, toda quarta-feira, todo sábado, e aí o cara junta os amigos ali para poder assistir o Flamengo, para poder assistir, para torcer pro Vasco cair. Essa é a brincadeira do futebol, né? Aline Pacheco, meu bem, eu sei que você é vascaína, né? Mas eu não pude deixar de mencionar aqui a brincadeira dos flamenguistas, e eu fico muito à vontade para falar, porque eu sou tricolor, né? E já caímos também, agora vamos lá na Série C, mas... Assim, Noel, voltando aqui à questão, eu entendo que até a falta do futebol, seja na TV, seja para torcer, não o futebol em si, mas o que ele agrega, que é aquele lance da família reunida, etc. e tal. E a impressão que eu tenho é que quando o futebol volta, né? E as pessoas meio que se juntaram ali, sem ninguém saber. Tinha casas aí que juntava lá a primalhada toda para ver lá o futebol. E aí alguém eu recebi algumas denúncias disso. Rapaz, tem uma galera aqui vendo o jogo do Flamengo na casa de fulano. Tem que denunciar, tem que chamar a polícia. Eu falei, deixa o povo ser feliz, gente, pelo amor de Deus, né? E tal. Então, assim, na minha percepção, até a falta de elementos como o futebol e o que ele traz no seu entorno, que é essa alegria do bebê, da brincadeira, do zoar o colega porque o time perdeu e tal. Isso também fez uma falta grande. Se eu tiver errado, por favor, Noel, me corrija, mas eu entendo que foi um dos efeitos colaterais aí para aumentar essa vulnerabilidade emocional das pessoas. Você está certíssimo. Se eu vou usar uma linguagem técnica, a gente diria que é muito difícil para o indivíduo lidar com a mudança de rotina. Aí na mudança de rotina a gente inclui o quê? Inclui o esporte, o futebol, necessariamente do que a gente está falando, a questão do cara que ia pro barzinho tomar cerveja, não estou falando do alcoólatra, do cara que vai tomar com os amigos a cerveja no final de semana, né? Os passeios no parque com a família, o casal que se via à noite agora tem que conviver o dia todo. Então o que você vai tendo de sintomas, você aumenta a violência doméstica, você aumenta adultério, o sexo, por exemplo, a pornografia e o sexo virtual aumentou, porque o cara que tinha menina lá na rua, o cara que traía a mulher, então tudo isso agora você não pode se encontrar. Então você teve uma mudança de rotina em todas as estruturas da sociedade e do social que alterou o indivíduo dessa sociedade. Porque o que é a sociedade? A sociedade, você sabe, é uma junção de indivíduos para viver de forma coletiva. Só que ela é uma junção de indivíduos, mas tem um indivíduo. Os fenômenos de tolerância foram
atingidos, né? Por conta da mudança de comportamento exigida. A decisão é para a sociedade, mas o indivíduo que faz a sociedade é atingido porque a sua rotina é mudada, e é mudada em todos os sentidos, né? Então ele vai perdendo uma série de relações que ele não tem onde substituir. E aí vem para essa rotina de dentro de casa, né? Além da questão das incertezas em relação ao que vai acontecer, as fake news, né? Então o indivíduo fica, sem uma inteligência emocional, ele fica propenso a surtar, a adoecer, a uma série de questões. Então o Covid, eu acho não, ele é um divisor de águas. Ele trouxe muitas lições, principalmente para a igreja. A igreja dizia que a internet era do diabo, tecnologia do diabo. Algumas igrejas. Hoje todo mundo faz culto online. Eu cansei de ouvir isso. Não, a internet é do diabo, tira o celular. Eu falei, não, mas isso aqui não é celular, isso é um aparelho móvel que está tudo da minha vida aqui dentro. Inclusive a minha Bíblia está aqui dentro, né? Então, assim, o Covid trouxe muitos ensinamentos. Ele horizontalizou a humanidade. Não tem negro, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, não tem artista da Globo, não tem radialista daqui. Não, horizontalizou pegou todo mundo. Na hora que ele falava, você vai vir, o cara tem... Vocês são humanos, vivam como humanos, porque é farinha do mesmo saco. A verdade é essa. E a gente que acha que tem um poder, que tem uma autonomia sobre tudo, aí que é a questão da crise da existência. Quem vive de forma honesta com a vida, né? Real com a vida, não que a vida ideal, mas que a vida real, esse indivíduo tem menos frustrações, né? Então, assim, menos questões de decepções. Não que não tenha, mas eles são mais realistas, né? Esses sonhadores, né, dessa questão do homem no centro, do homem poderoso, é difícil. Como diria Ariano Suassuna, aqueles que se foram, cumpriram sua sentença e encontraram com o único mal irremediável aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo, que só que somos um rebanho de condenados, né? Porque tudo que é vivo morre. E às vezes a pessoa não tem essa percepção que Ariano Suassuna tão bem escreveu no Alto da Compadecida, exatamente na hora que aquela cachorrinha lá do padeiro e a mulher avarenta tem lá no episódio, que é engraçado, né? Mas essa percepção que Ariano Suassuna coloca, muita gente não tem essa percepção, e a pandemia trouxe esse choque de realidade, parece, né? Eu fui ter essa percepção no INCA, no cuidado paliativo, que é aquele paciente que não tem mais tratamento medicamentoso. Aí você tem que inserir para ele, né, a possibilidade de uma morte e para a família um possível luto. Qualificar a morte do indivíduo, viver. Quando a gente comunica a morte para alguém, a gente descobriu lá que ninguém tem medo de morrer. As pessoas têm medo de partir sem ter vivido. Aí ela avalia a vida que ela viveu e a vida que ela não viveu. Então ela quer mais tempo para fazer o que não fez, né? Porque a gente vive, até estava falando com a minha esposa, estou visitando a minha mãe toda semana e meu pai... Porque eu ouvi semana passada alguém falou assim, meu pai faleceu e eu não fui lá. Eu não ia visitar o meu pai. A gente vive como se a morte não fosse uma realidade. Aí quando a gente é informado sobre ela, ela chega, a gente deixou de considerá-la. Então, assim, é isso que Ariano Suassuna está dizendo, olha, né? Ariano Suassuna tem uma frase, que de tudo dele eu gosto, mas tem uma muito legal, ele fala assim, olha, eu odeio quando alguém fica triste com a derrota, né? Porque não venceu, né? E ele disse assim, mas na verdade, eu esqueci a segunda parte, mas assim, lutar só pela vitória não interessa, o que interessa é saber que você lutou do lado certo, ele diz isso. Até usei no sepultamento que eu fiz muito sepultamento, gosto de trabalhar com a morte, né? O negócio não é saber se você venceu ou se você perdeu, se você estava do lado certo, né? Então essa questão a gente vai postergando a capacidade de entendimento da existência da morte. E quando ela é falada, por que você acha que o Papa Defunto deita e rola? Porque a gente pega o IML, o necrotério, o hospital, e coloca lá num canto. A gente vai ao teatro, vai ao cinema, vai ao campo. E a gente pensa que esses espaços não fazem parte da vida. Quando tem que frequentar, não sabe. Aí cai na mão de quem é mais esperto. Então o cemitério, o hospital, o IML, o campo de futebol, a pizzaria, a padaria, são ambientes que a vida vai frequentar em todos os momentos, né? Intervalinho. Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, o governo do estado do Rio de Janeiro vai transformar o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água e informe vazamentos na sua rua.
Quem esperou água tratada a vida toda não tem tempo a perder. SEDAI, Governo do Estado do Rio de Janeiro, sem tempo a perder. Beleza, minha gente? Um abraço para você que está aí ligado na nossa programação. Conosco aqui hoje, Noel Jorge, conversando sobre uma série de assuntos que envolvem a questão do comportamento, né? Noel, você já está convidado para agendarmos aqui no próximo mês mais uma conversa sobre o comportamento, que eu acho que você tem trazido aqui algumas ponderações interessantes, sobretudo quando você falou a questão da igreja ali, que nessa questão relacional do casamento ali, ela atrapalha algumas coisas, né? Sim, acho que é um tema extremamente polêmico e interessante, né? E que vale a pena a reflexão sobre isso, né? E estamos aqui, gente, falando do tema suicídio, mas nessa primeira conversa, né? E me permito colocar a primeira conversa, que a gente vai ter que voltar ao assunto, né? Nessa primeira conversa, estamos transitando sobre cenários que acabam resultando lá no suicídio, né? E inclusive a ideia era falarmos sobre depressão, mas antes de chegarmos à sala da depressão, nós estamos passando por outros cômodos, por outros cômodos, né? Outros caminhos aqui que por vezes acabam não sendo observados quando nós tratamos, né, desses assuntos especificamente. Meu amigo Ângelo Amorim, grande abraço para você, né? A Aline está dizendo aqui, saudações vascaínas, para de falar do Vasco, meu bem. Também sou vascaíno. Aí, ó, o convidado também é vascaíno. Então, Ângelo, Aline, nossos vascaínos aí. E ela faz uma colocação aqui, Noel, será que as pessoas não estão doentes mentalmente por conta da futilidade que estão vivendo? Como é que você conceitua essa questão da futilidade para começar, né? Porque às vezes o que é fútil para um é extremamente importante para o outro, né? Deixa a Aline ajustar primeiro a linguagem, né? Já falou que essa questão de fútil, ócio, às vezes é muito bom. A gente precisa, às vezes, de um ócio, de uma coisa fútil, que é uma válvula de escape, um mecanismo de defesa em relação a essa... A minha filha adora quando eu falo assim, ó, vamos ali do mercado porque hoje é dia de comer porcaria. Aí... Porque na verdade o fútil é quando você foge desse arrojo, a gente vive sempre nessa questão da entrega, né, pontual das demandas. Se a gente não tiver um mecanismo de defesa, a bola de aniversário estoura. Então a futilidade, o ócio, ele às vezes ele é importante, é necessário. Diga-se de passagem, originalmente quem tende a fazer um pouco disso ali atrás quando foi criado foi o Carnaval, né? Exatamente isso. O Carnaval ele tem meio que essa necessidade, e Roberto da Mata, antropólogo, trabalha bem isso lá no livro dele, quando ele fala sobre os carnavais, onde ele diz que vai para o espetáculo a dona de casa, a empregada doméstica, o preto, o pobre, o sujeito que não tem, digamos assim, não aparece, né? O excluído, o invisível, ele vai para o carro alegórico, vai para o carnaval e passa a ficar no local de assistir quem a vida toda, na vida normal, tem ali um papel de... Sim, exatamente isso. O próprio futebol compra. Agora, eu tenho certeza que a Aline está dizendo o seguinte, o fútil na filosofia e na teologia tem um outro aspecto. Até tem um livro bíblico chamado de Eclesiastes que o autor atribui a Salomão essa sabedoria, porque Salomão foi um homem, né, na história sagrada que viveu tudo que um homem quer viver. Ele teve muitas mulheres, ele teve criação de cavalo, ele foi muitos livros, tudo que alguém foi mais inteligente, tudo que a gente almeja, né, como ser ideal ele foi. Ele fala que tudo foi fútil, mas fútil ali e vaidade ali não é você tomar banho e botar batom. É quando você joga a sua vida em algo que é efêmero, em algo que não tem sustentabilidade. Então, se essa galera projetar a vida numa rede social, projetar a vida numa coisa que na verdade é líquida, né, que não é perene, evidentemente que isso leva ao suicídio. Então, fútil inútil é quando você aposta a sua vida, joga a sua vida, lança a sua vida, ancora a sua vida em algo que é passageiro, que é efêmero. Aí, nesse sentido, com certeza, sim, claro, a gente, né, hoje dificilmente a gente tem relações duradouras, valores duradouros, né? A gente se dedica a coisas que são duradouras, como a gente falou aqui do estudo, né? Estudar e ser honesto no Brasil é tamavaia. Então a gente se dedica a fake news, né? Que é uma coisa que é fútil, porque você não tem estrutura nenhuma, né? Ontem muitas pessoas não dormiram lá onde eu moro, em Manilha, por causa de fake news. Hoje não tinha nada. Então eles deixaram o sono deles numa coisa fútil, né? Numa coisa que não. Então exatamente que nesse sentido sim, né?
E diga-se de passagem, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de tomar vaia quem está certo, do sujeito que tenta fazer o correto, ele é mal compreendido, é criticado, né? Parece que Platão tentou escrever isso pouquinho quando ele escreveu lá o Mito da Caverna. O Mito da Caverna o Mito da Caverna, que o sujeito descobre uma novidade de vida e quando traz os seus iguais, ele é... Esse texto está no livro A República de Platão, né, onde ele defende o filósofo como um grande governante. Exatamente isso. A humanidade está acorrentada numa caverna, ela de lá de dentro viu umas sombras, viu uma fogueira na percepção dela na entrada, e um dia um homem vai lá fora e descobre que não é fogueira, é o sol que tem uma vida. Ele fazendo uma alusão a Sócrates, evidentemente, ele ficou em dúvida. O que eu faço? Se eu voltar para contar para os meus amigos que a vida é muito mais do que aquilo que eles veem, eles vão me matar. E se eu seguir, ele voltou e a sociedade ateniense o matou, porque ele ia trazer a humanidade a perceber que ela estava acorrentada, estava vivendo na periferia da vida. Então, exatamente isso, essa estrutura. Por exemplo, aqui na questão dos mitos em relação ao suicídio, para a gente pegar esse gancho aí. O Emile Durkheim diz assim: todo cão que late morde. Então a gente fala assim, que nada, fulano falou que vai se matar. Se ele quisesse se matar, ele matava. Todo mundo que falou que ia se matar, se matou. Falou diretamente ou começou num comportamento assim. Começa assim, a vida está muito pesada. Esse dia eu tive que ajustar uma pessoa que eu, toda vez que encontrava, eu falava, e aí, como é que tá? Se melhorar, estraga. Aí eu ouvi umas 3 vezes e chamei no canto, vem cá. Como é da minha igreja, eu falei, que negócio é esse que melhora, estraga? Se melhorar, melhora, pô. O que você está passando? Né? A vida, estou muito cansado, a vida está muito pesada, é melhor morrer do que viver. Quando começa com essas frases, tem que encostar. Né? Então é assim, o suicida normalmente... Se for um comportamento suicida, você traz o cara para a realidade, e se for uma grande bobagem que ele está falando para aparecer, também. Você já corrige também. Porque tem isso também, né? Tem que dar o choque. Tem um cara que faz uma frase tira onda, ele está bem que tira onda. Para bancar o filósofo, né? E não percebe a bobagem que está falando. E aí o que acontece? Todo cão que late morde, todo mundo que falou ia se matar, só que é progressivo. Começa assim, ele vai se matar. Eu já tive pessoas que no consultório que a família acompanhou, mas uma hora alguém foi na padaria e a pessoa se matou. Caramba. Então ele vai assim, ele vai pegar meio comprimido, vai cortar, vai tomar. Ele vai progressivamente. Os homens, devido ao falo, né, o pênis, que é essa questão mágica, os homens dão um tiro na cabeça e normalmente se enforcam. As mulheres, devido à questão de maternidade, ou se afogam ou se jogam de janela. Os homens são sempre violentos, até para morrer eles são machos, né? Então, os homens até morrer são machos. Isso é psicanalítico, a psicanálise fala isso, que os homens, para responder o falo, se matam assim, né? Balançar a corda, homem dá tiro na cabeça, que você sabe que o Freud fala que o falo é aquilo que a mulher não tem, que essa mulher tem um sentimento de castração. Mas aquilo que falta na mulher, que é o pênis, não é qualquer coisa. O que falta é o pênis é o falo. Aí ele vai trabalhar a ideia de que o mundo é alicerçado no pênis. Tudo que tem poder tem forma de pênis. Bala de revólver, canhão, míssil. A indústria da beleza feminina vive do pênis. Batom é pênis, rímel é pênis, desodorante Rolon é pênis, canhão é pênis, chave de fenda é pênis. Tudo é pênis. O formato é sempre do... E a mulher olha e fala assim, cara, eu tô fora desse mundo, porque eu falo, é o pênis, né, que dá o comando. Até na tomada ali, né, você tem que colocar o macho lá, que é um pênis, né? Então ele fala que aí o falo estendido é o cara que tem o pênis e compra um carro importado. Aí ele vai na festa na sua casa, ele quer estacionar no seu portão e entra com a chave aqui no cinto, chapéu de boiadeiro e bota. É um faludo, né? Carro importado, bota. Então assim, ele vai começar a tentar de formas menores. Até o momento que ele vai consumar o ato. Então todo mundo que falou que ia se matar, se matou. E não adianta você ficar monitorando, porque ele vai fazer. E outra coisa, quem está ouvindo, por favor, não use para uma pessoa que está tentando suicídio, assim, não fala assim, Deus te ama, não fale assim, a vida é boa, não fale para ela que alguém passou por isso, não fale, que se você fala isso, você joga na depressão mais profunda ainda. Por quê? Se Deus ama, se a vida é boa, por que ele está sofrendo? Então as pessoas querendo ajudar vão colocando essas palavras de estímulo, mas na verdade você desestimula porque ele está na porção Thanatos. Então chega perto, abraça e procure profissional de saúde. Se for lá no consultório, eu vou diagnosticar, se tiver com uma depressão, vou mandar para o CAPS ou para um psiquiatra para medicar, fazer terapia. Não tente você cuidar disso, porque ele vai se matar e você vai ficar com uma culpa muito grande de se
como que eu não consegui evitar? Não tem como evitar. Né? Não tem como evitar. Quem disse, fez. Né? Bom, nesses 6 minutos de sofrimento que faltam para acabar o nosso programa aí, né? Para você que não aguenta mais escutar a gente, fazer igual Mário Sérgio Cortella, que fala muito isso. Né? Não tem jeito, pessoal. Nós vamos ter que receber o Noel aqui de novo, porque eu tinha aqui umas 57 perguntas ainda para fazer. Galera que está em casa também está perguntando aqui. A Aline está dizendo, como dizia minha avó, a mente vazia, oficina do cão. O Alexandre Alex diz aqui, boa tarde, meu guru. Hoje nós vivemos a síndrome do pensamento acelerado. Como trabalhar essa questão? Meu amigo Alexandre Alex, isso é pauta para um programa de 5 horas de conversa. Principalmente quando pega 2 faladores igual eu e não. Você também é doutor honoris causa em tudo. Nesse tipo, fala de tudo, conhece de tudo, cita obras. Ainda bem que eu li esses caras que você está citando, senão estava morto. Noel, onde que a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, consegue encontrar você nesses 5 minutinhos que faltam para a gente fechar o programa? A gente vai ter que voltar outra vez aqui para falar do tema, mas diga pra gente o seu consultório onde, tem um telefone de contato. Meu consultório é no centro de Manilha, Centro de Saúde Viviane Morelli, 972736742, onde eu atendo. Repete o telefone. 972736742. E esse telefone também você consegue agendar palestras. Esse mês eu estou fazendo muita de suicídio, né? Mas a gente está sempre fazendo muitas palestras. E também você, nessa área você me encontra nas escolas, mas as escolas são restritas só para os profissionais de educação e alunos, né? Mas no consultório é toda sexta-feira nesse número aí. Perfeito. Será que a gente consegue ainda dentro de setembro receber você aqui outra vez? Sim. Tem bastante coisa, mas para você a gente sempre... Não, e aí, você, como eu estou aqui quarta, quinta, sexta, eu fico o dia todo. Até aliás, né, Cabeça falou aí, muito obrigado. A gente tem uma equipe aí muito boa, né, com o Bernardo, a gente está vivendo um momento muito, muito bom, né? Então, quarta, quinta e sexta eu estou aqui até 16 horas. 19 horas eu dou aula, mas aí dá pra gente, nesse espaço aí, se encontrar, falar desses temas da vida aí que são relevantes. Perfeito. Então, como nós estamos em setembro, hoje é dia 9, né? E temos essa pegada aí do Setembro Amarelo, acho que convém recebermos aqui o Noel mais algumas vezes para falarmos sobretudo de comportamento, minha gente, que acabou o nosso... transitamos muito nessa questão de comportamento, as instituições, né? E são temas que nós precisamos conversar, são situações, essa questão de falar. Tem uma música do Jota Quest muito legal que eles dizem que é preciso falar, né? E nós temos uma dificuldade de falar. Eu costumo dizer, Noel, e amigos que estão nos acompanhando, que talvez uma das coisas mais deprimentes que existe é o sujeito viver em depressão porque ele tem medo de falar. E o que vão dizer daquilo que eu falei? É verdade. Tem gente que está preocupado com qual vai ser a reação diante daquilo que eu estou pensando. Ele nem falou, mas ele está preocupado porque ele está pensando o negócio ali, minha gente. Bota para fora. E aí, se você tiver alguma deformidade ali no que você falou, o especialista vai tratar, um colega vai chamar no canto e vai dizer, meu irmão, não é isso não. Né? É melhor do que ficar com aquilo causando câncer dentro de você. É verdade. Né? E muitas dessas doenças da neurose são tratadas de transtorno de comportamento. O que é comportamento? Comportamento é um ato que não é isolado de uma causa. Então, o comportamento X, ele é um comportamento que tem por trás daquele comportamento um comando, um trauma, alguma questão assim. Então, a gente não trabalha o comportamento certo ou errado. É claro que cada um de nós tem os nossos valores e a gente define pra gente o que é certo e o que é errado. Mas a gente que trabalha com saúde mental não trabalha comportamento certo ou errado, trabalha transtorno, ou seja, qual o ponto de equilíbrio, desequilíbrio que tem esse comportamento. Então, tomar café demais é um transtorno de comportamento. Tomar café de forma equilibrada é um comportamento saudável. Mas eu posso tomar café e tomo e gosto porque o meu avô tomava café, o meu pai toma café, minha mãe me ensinou a tomar café. Mas você pode encontrar alguém que odeia café simplesmente porque ele não gostava de café e a mãe dele tentou forçar ele a tomar café. Então o gostar ou não gostar de alguma coisa não é algo isolado, está na sua história. O consultório de psicanálise vai te ajudar na análise a encontrar esses gatilhos, ressignificar e quebrar o poder que isso tem sobre você. E você vai decidir se quer ou não café sem o controle do fato que você viveu.
Minha gente, os excessos são, eu acho que é outro programa inteiro aqui, se formos falar de excesso. Sempre esconde uma falta. Você comentou agora há pouco sobre o homem mais sábio da história, Salomão, né? E ele escreveu lá: comeste mel, come o que te basta, porque para que não venha enfadar e vomitar da sua boca. Ou seja, até aquilo que faz bem em excesso faz mal. É o prazer que gera desprazer. Né? Papai sempre falava assim: olha, a água é um negócio excelente para a saúde, mas ninguém consegue tomar 5 litros de uma vez só. Verdade. É verdade. E todos os médicos dizem: é importante tomar água, mas ninguém toma 5 litros, você toma um copo d'água. Né? E na saúde mental, o que acontece? A gente fala que nós somos um ser faltante. Então vamos imaginar que falta o pai. Aí a gente vai buscar alguma coisa para colocar no lugar do pai. Isso que a gente chama de compulsão. Então por que a compulsão? Eu vou consumir de forma exagerada o futebol, porque a quantidade que eu consumo não consegue substituir o meu pai. E eu vou aumentando, mas vocês não. A única coisa que substitui a coisa que falta é a coisa que falta. Não adianta colocar outra coisa. Se não tem um pai, não adianta colocar padrasto, avô, fique sem um pai. Então é sempre assim, é sempre a gente tentando colocar no lugar da coisa que falta aquilo que não é a coisa que falta. Então a gente vai para o consumo exagerado. Então é preciso, às vezes, procurar o que está faltando. O que está faltando aqui? Está faltando eu me aproximar mais da minha mãe, está faltando eu ser uma pessoa mais perdoadora, está faltando eu estudar mais. Para você colocar o que está faltando. Depois que você colocar o que está faltando, você vai perceber que tem outra falta. Então assim, eu não tinha carro, comprei um Palio 1.0. Comecei a viajar muito, porque eu viajo bastante, percebi que tinha que ser 1.4. Comprei 1.4, agora eu vou comprar um 2.0. Então conforme você vai colocando a coisa que falta, você percebe que tem outra falta. Aí você busca aquela falta. Somos um ser sempre faltante, sempre desejante, nunca plenamente feliz, porque a felicidade gera infelicidade, porque você percebe que há uma falta de uma coisa melhor. Minha gente, vamos ficando por aqui. Eu lamento dar essa notícia. Obrigado, meu irmão. Nada, eu que agradeço. Suas palavras finais aí para o nosso povo que está nos acompanhando. As minhas palavras é agradecer e dizer que o seu trabalho, o trabalho do radialista, de quem trabalha com comunicação nesse país, é tão escasso de fontes de informação para educar, para projetar, né, para trazer realmente o conhecimento das questões com as pessoas que são da área. É algo assim que eu considero a cereja de qualquer bolo, né? E quero parabenizar você, eu sou analista, né? Então analista está sempre analisando. Já analisei que você fala de vários temas com muita facilidade, né? Você é um cara que passa aí por todos os aspectos. Já percebi que você tinha mudado um pouco a questão do enfrentamento, né? Mas assim, quero também te agradecer, te parabenizar pelo programa e pela sua contribuição. Acho que você contribuiu. Eu falo, né, que não tem ninguém que porta o saber, existem saberes, nós trocamos saberes com você e com o pessoal que está em casa também. Minha gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela companhia, Noel. Muito obrigado. Valeu. Finalizando aqui o programa, já vamos olhar as agendas aqui para ver quando que ele pode voltar aqui. Né? Se puder voltar amanhã, a gente traz de novo. Gente, um abraço grande, um beijo no seu coração. Amanhã, 15 horas, a gente volta com mais um programa Flávio Azevedo. Um beijo no seu coração e aquela nossa frase, né? Vamos em frente, viu, pessoal? Nesse momento, nessa travessia que nós estamos aí passando, o vamos em frente é extremamente importante, né? Seguir sempre é muito importante nessa hora. Bom, valeu, abraço grande e vamos ficando por aqui. Tomar água agora. Ele tem que parar aí, né? A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou Programa Flávio Azevedo.